importância que ele precisa, porque a gente está num momento muito digital, porque tudo são as plataformas, porque existe uma corrente de pessoas que diz que o LinkedIn substitui o currículo. Isso não acontece. O currículo, ele é fundamental. Ele é a primeira coisa que eu recomendo quando eu recebo um cliente que precisa que bom, estamos gravando. Que precisa fazer o seu processo de recolocação ou fazer o seu processo de transição. É o currículo que tem que vir primeiro. A partir dele, a gente faz todos os outros. Pensa comigo, se você foi indicada para alguma outra empresa, para alguma oportunidade, a pessoa que vai te indicar pode chegar e falar muito bem de você, porque ela te conhece, porque ela já te viu trabalhar, porque ela já teve essa experiência. Mas ela vai falar com uma pessoa que não sabe nada de você. O que naturalmente essa pessoa vai dizer? Pede para me mandar um currículo. Manda um currículo dessa pessoa para eu ver. O currículo é a primeira coisa solicitada. Então, ele não perdeu a importância, ele não perdeu ali a função dele. E um currículo bem escrito, e não estou falando bem escrito assim, sensacional, brilhante. Um currículo bem escrito, beabá escrito direito, já faz muita diferença. Porque a maioria não está elaborando bem o currículo. E é uma janelinha pequena que faz muita diferença. Aqui é Tamires falando, que também atua com RH e defende a necessidade de currículo. Então, não tem jeito, o currículo ele é importante demais. Ele é o seu cartão de entrada, é por ali que as coisas começam. Bem-vinda, Maria Jordane, que bom que você chegou. Então, como é que eu pretendo fazer esse nosso encontro hoje para a gente poder organizar? Eu não vou ficar olhando muito para o chat, senão eu me perco. Então, eu vou apresentar para vocês primeiro um mapa mental, porque com esse mapa mental a gente vai conseguir entender uma série de detalhes do currículo. Logo em seguida, na hora que eu fechar esse mapa mental, eu vou fazer com vocês, eu tenho o meu modelo que eu uso dentro das minhas mentorias, que eu uso dentro da minha consultoria, um modelo que está validado, um modelo que os meus clientes têm sucesso, que os meus clientes alcançam o objetivo. Vou trazer esse modelo para vocês e mostrar dentro desse modelo como construir o currículo sessão por sessão. E aí, depois disso, a gente pode fazer perguntas e respostas. Lá dentro da comunidade no WhatsApp, eu tinha mandado uma mensagem, mas deve ter se perdido, porque fala muito o dia inteiro, mas eu tinha mandado, alguns dias atrás, uma mensagem falando assim, se tiverem perguntas, se tiverem questões, me manda no privado, porque eu vou colocar no meu planejamento para ir respondendo vocês. Então, quem mandou, algumas pessoas mandaram, eu tentei colocar ali dentro do planejamento para poder ser respondido, tá? Algumas perguntas que vocês tiverem, como eu quero mostrar várias coisas, algumas perguntas que vocês tiverem, eu vou pedir que vocês deixem no chat e vou contar aí com a gentileza da Ana, da Júlia, da Vitória, para separar essas perguntas e me contar depois, porque o chat vai rolando, depois eu também vou perder. E eu vou focar aqui em contar para vocês o que eu pretendo contar, para clarear para vocês, para elucidar as questões que vocês têm a respeito de currículo, para que, a partir de hoje, vocês comecem a elaborar currículo de um jeito bem mais assertivo, bem mais eficaz e que faça diferença, que traga para vocês as oportunidades que vocês querem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Está todo mundo vendo? Aí agora eu acabei de me lembrar que eu tenho uma questão aqui. Deixa só eu... eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só a minha tela. Vocês estão vendo uma tela com um monte de pessoas, mas a imagem que eu estou mostrando para vocês. Mas eu aqui só estou vendo a tela. Então, eu não consigo ver vocês, não consigo ver chat, não consigo ver nada, tá? A gente vai te atualizando aqui qualquer coisa, então fica tranquilo. Muito obrigada. Então, olha só, vamos conversar. Eu tenho aqui dois pontos importantes para falar de currículo. Eu vou falar sobre pontos importantes e eu vou falar sobre, depois do currículo pronto, algumas observações importantes que a gente tem que ter. Falou? Então, sobre os pontos importantes do currículo.
Primeiro, sobre aquela coisa que o pessoal fala que o currículo tem que ter uma página, no máximo 2, ele tem que ser muito enxutinho, senão não passa. Isso não é verdade. O currículo tem que ter tantas páginas quanto forem necessárias para que você consiga contar o que deve ser contado ali, o que é importante. Claro que a gente parte do princípio que um profissional que tem mais tempo de experiência, que viveu mais coisas, que tem mais bagagem, vai ter mais páginas no currículo, dependendo do que ele está buscando. E um profissional mais júnior, mais jovem, que tenha menos experiência, vai ter naturalmente menos coisas para contar, porque teve ainda poucas oportunidades de vivenciar a sua jornada profissional. Então, a quantidade de páginas, ela não tem a ver com o recrutador ficar mais disposto ou menos disposto, desde que esteja organizado e desde que seja assertivo, que seja objetivo, ela tem que ter tantas páginas quanto necessário para contar o que você precisa contar ali. Cada currículo deve ser adequado para a vaga que você aplicar. Então, veja bem, algumas pessoas me procuraram, me mandaram essa pergunta, me mandaram essa dúvida. Mas então são vários currículos diferentes? Não, você não vai escrever um texto completamente diferente em cada currículo, mas fazer um currículo e sair enviando o mesmo currículo para todo mundo, é o que a gente fala que é panfletar o currículo, né? Você vai mandar um currículo igual para todo lugar, você acaba perdendo, às vezes, uma oportunidade, perdendo uma chance de chamar atenção para o que você tem a oferecer. Por quê? Porque quando vem a vaga, tudo no seu currículo parte da descrição da vaga. Você vai ver ali a descrição da vaga. Se a descrição da vaga não estiver muito precisa, se a descrição da vaga estiver muito curtinha, com poucas informações, você procura descrições de vagas parecidas, para você poder entender quais são as habilidades requeridas ali. Existem empresas que, às vezes, colocam algumas habilidades técnicas e não colocam, por exemplo, as habilidades comportamentais na vaga. Não sei se vocês já observaram isso, mas existem empresas que fazem isso. Por quê? Que é para não... Porque quem já está mais escolado, quem já é mais esperto, quem já faz isso com mais estratégia, vai pegar as características, as habilidades comportamentais e vai começar a trabalhar essas habilidades. Aí, na hora de fazer a avaliação, a entrevista, pode ser que acabe mascarando uma coisa que não é verdade. Mas não tem importância, porque você pode pesquisar isso em outras vagas similares, de empresas mais ou menos do mesmo porte, de empresas que sejam parceiras da que você está buscando para fazer a aplicação. Então, tudo o que você precisa, com certeza, está na descrição da vaga. Então, você vai ajustar o currículo com as palavras-chave daquela vaga. Então, se naquela vaga, você tem o seu currículo ali, ele está escritinho. E aí você tem habilidades com algumas, na minha época chamava linguagem de programação, né? Com alguns códigos, com algumas, né, alguns aplicativos, algumas habilidades técnicas que vocês precisam para a vaga. Vocês têm ali, vocês praticaram, mas você esqueceu de escrever no seu currículo. E na descrição da vaga está dizendo ali. E aí você fala assim, isso aqui eu sei fazer, mas eu não escrevi no meu currículo. Isso é que é ajustar para a vaga. Você vai lá no seu currículo e escreve. Por quê? Porque a maioria dos currículos hoje, principalmente nas empresas maiores, a triagem dele, na hora que ele chega, o que antes era feito por pessoas, essa triagem ela é feita através de um aplicativo, que a gente chama de ATS. Então, o que ele faz? Ele não apaga currículo nenhum, mas ele ranqueia. E de que maneira ele ranqueia? Ele vai pesquisando dentro do texto do currículo as chamadas palavras-chave, ou seja, as habilidades, os certificados, a experiência que a pessoa precisa ter. Do jeito que está escrito ali na descrição da vaga, está escrito no currículo? Se está escrito, a ATS acha. Ele diz, essa pessoa aqui é mais aderente, tem mais coisas que a gente pediu e que ela faz, então ela é mais aderente. E aí ele vai ranqueando mais para cima. E a pessoa que está fazendo a seleção, o recrutador, normalmente, numa empresa, o recrutador ele não faz só uma vaga. Durante o mês, ele tem um monte de vagas para fazer. Ele tem uma meta para bater, ele precisa fazer funcionar logo. Então, ele começa a ler o currículo. Se ele recebeu muitos currículos, então, isso é mais tranquilo ainda. Ele começa a ler, não está funcionando, não está atendendo, ele não termina, ele abandona aquele e parte para o outro. Ele precisa encontrar rápido o que ele quer. Então, ele não vai ficar se esforçando para ler um documento que ele não está conseguindo concatenar as ideias ali, se tem um outro que funciona melhor, ele vai abrir mão daquele.
Se você está dizendo que ele não tem interesse, ele vai abrir mão. Então, é muito importante que você tenha estratégia para saber o que escrever no seu currículo, porque isso faz muita diferença. E isso que significa ajustar para cada vaga. Tanto se você estiver numa plataforma digital, quanto se for a versão escrita. Você precisa ler a descrição da vaga, o que está dizendo ali que você precisa saber. Você sabe? Não minta, porque dá muito trabalho. Você sabe? Se você sabe, está escrito no seu currículo? Se não está escrito, você coloca. Isso é que é ajustar. É você ver se aquele currículo, na hora que for lido, ele vai estar de acordo com aquela descrição da vaga. Isso vai trazer para você mais chance de ficar bem ranqueado na hora que for pesquisar. Sempre preste atenção nas especificações da descrição da vaga. E aí, aqui eu estou trazendo para vocês o mapa de carreiras. Eu não sei se vocês conhecem, mas o mapa de carreiras, ele ajuda muito, às vezes, quando vocês estão precisando de mais palavras-chave ou de mais informações, além do que a descrição da vaga traz. Então, eu vou abrir ele aqui. Aparece para vocês? Ó, aqui ainda não. Não, então eu vou ter... ainda com a tela do tem atenção na palavra-chave ali. Quando eu troquei de tela aqui, apareceu para vocês? Vocês não estão vendo ainda a minha? Ainda está o mapa menor. Então, acho que eu tenho que descompartilhar e compartilhar, né? Isso. Ele não compartilha o... Você pode compartilhar a tela inteira também. Posso compartilhar a janela inteira em vez de compartilhar só a guia? Pode a janela, que aí vai dar mais certo. Acredito que aqui talvez a gente tenha mais sucesso. Agora vocês estão vendo o mapa de carreiras? Agora sim. Então tá. Esse aqui é o mapa, e ele é do vagas.com. No vagas.com que ele aparece. Deixa eu tirar, tem um trenzinho aparecendo aqui na minha tela. Isso. No vagas.com que tem esse processo do mapa de carreiras. E o link é esse aqui, ó, mapa.com/mapa carreiras. Dá para pôr ele no chat, né? Para vocês poderem ter essa informação. Alguém, por gentileza, põe no chat para mim? Só não vou conseguir fazer. O que vocês fazem aqui? Vamos imaginar que vocês estão se candidatando a um cargo de desenvolvedor. Ó, desenvolvedor Java. O que ele faz? Ele traz para vocês aqui, ele traz as informações que o vagas.com já tem sobre aquele cargo. Então, ele sabe, por exemplo, que só 10% são mulheres, 90% são homens, baseado no banco de dados do Vagas, tá? Mas o Vagas tem um banco de dados gigante, trabalha com isso há muitos anos. Então, são informações que a gente pode levar em conta. Aqui tem uma série de palavras-chave que normalmente são usadas nesse cargo, então, que pode ajudar vocês na escolha de palavras-chave, para além das que vocês vão ver lá na descrição da vaga. E aqui, qual que é a formação mais frequente para quem está nesse cargo, qual que é o salário normalmente para quem está nesse cargo, tudo a partir do banco de dados do Vagas, tá? Quais são os cargos anteriores, quais são as próximas ocupações. Então, para você pensar sobre os cargos, o mapa de carreira é uma dica muito bacana para você complementar, para você trazer mais informação sobre o que você precisa para colocar no seu currículo, para fazer junto com a descrição de vagas que você já tinha. E e-mail. Na hora que você tiver lá no seu currículo, você precisa dar um e-mail. É interessante que você dê preferência ao Gmail. Por que o Gmail? Porque o Hotmail, às vezes, ele dá uma segurada, ele tem um processo de spam mais enjoado. O Yahoo, ele demora, às vezes, a deixar a mensagem chegar para você. Ele tem um delay muito grande. E o Gmail, ele é mais eficiente e mais eficaz. É onde a maioria das pessoas tem um resultado melhor. Outra coisa interessante é que, na hora que você for definir o seu e-mail para currículo, que você defina um e-mail que seja, por exemplo, o seu nome completo. No meu caso, por exemplo, soraiasantos@gmail.com. Não tem, você vai abreviando um nome, outro nome, mas evitar, assim,
aespertinha.com, Gatinha Manhosa e outras coisas. Vocês não fazem ideia do que a gente lê quando a gente está fazendo recrutamento e chegam os currículos para a gente. Como que as pessoas são criativas para escrever o e-mail. E isso não depõe a favor. O seu e-mail precisa ser mais profissional, mais assertivo. Tudo que você fizer quando você está no processo de recolocação interfere na sua imagem, na imagem que você está compondo. Por mais que você seja descolada, por mais que você seja muito criativa, por mais você precisa ter um limite por causa da imagem que você vai passar quando você está procurando pela sua recolocação. A menos que você seja muito famosa, muito reconhecida, porque aí não faz diferença e tudo fica assim muito legal, mas se não for isso, tenha cuidado, tenha zelo com essa parte, para sempre vender o peixe de uma pessoa profissional que tem um potencial bacana para atender o que está sendo pedido ali. Foto no currículo, só se a descrição da vaga pedir. Se na descrição da vaga você não tá falando enviar currículo com foto, não envie com foto, tá? E se você enviar com foto, se precisar enviar com foto, o seu rosto precisa ocupar 60% da imagem. E aí, cuidado, que não seja uma foto que você tirou com outra pessoa e você recorta só ali você. Não faça isso. Não precisa ser uma foto de estúdio, mas precisa ser uma foto com fundo neutro, uma foto que o seu rosto apareça com clareza, uma foto iluminada, uma foto que você esteja também com uma roupa que faça sentido, tá? Cuidado com essas questões. Competências técnicas. No currículo, a prioridade são as competências técnicas. As comportamentais a gente vai ver na entrevista. Então, não adianta você escrever no currículo assim, eu sou comunicativa, eu sou proativa e eu trabalho bem em equipe. Porque o papel aceita tudo, você pode escrever qualquer coisa ali. A gente vai conseguir perceber tudo isso durante a entrevista. A gente vai ter o jeito para fazer isso. O que eu preciso no currículo, o que o recrutador precisa no currículo, são das competências técnicas. Precisamos saber se as habilidades que a gente precisa para aquela vaga, se você tem. E aí a gente, quando vai fazer a entrevista, a gente vai validar se o que você escreveu no currículo, de fato, é verdade. E a gente vai apurar as competências comportamentais que aquela vaga precisa. Então, tenha foco com as suas competências técnicas no currículo. Se você tiver no LinkedIn, aí é outra coisa. Se você tiver na plataforma digital, ali sim, você vai mesclar suas competências comportamentais com as técnicas, mas no currículo, só as técnicas. Se a descrição da vaga não for clara, isso aí eu comentei com vocês já, a descrição não está clara, está faltando informação para você, busque vagas similares em empresas similares para você completar o que estiver faltando. Tente manter o foco e combinar as habilidades requeridas com a sua experiência dos últimos 5 anos. Tudo bem de você colocar, eu tenho 15 anos de experiência, eu tenho 20 anos de experiência, não tem problema. Mas o foco do que você vai dizer é dos últimos 5 anos. Porque, veja bem, você tem, por exemplo, uma habilidade que está sendo pedida na vaga, mas a última vez que você usou essa habilidade foi 10 anos atrás. A chance de você não estar tão bom com essa habilidade hoje é muito grande. Qualquer recrutador vai fazer esse raciocínio. Então, foca nos últimos 5 anos. Que habilidade que você tem, onde que você usou, como é que você desenvolveu. As experiências curtas, que não forem relevantes, trabalhei só 3 meses, só 1 mês, se ela não tiver a ver com a vaga, ela não precisa entrar. Você não precisa colocar tudo que você fez, você precisa colocar o que tiver a ver com a vaga para a qual você está aplicando. E isso é muito importante. Às vezes a gente enche de informação, é assim que o currículo acaba ficando redundante. Com informação que a gente não precisa, que não faz diferença. O que tem que estar ali é o que faz diferença para aquela vaga. Sempre que possível, coloque os seus resultados com números. Se você conseguir colocar número nos seus resultados, porque você pode falar assim, olha, melhorei o desempenho da equipe. Mas melhorei o desempenho da equipe, às vezes não, é difícil da gente entender, não está tangível. Se você coloca ali, melhorei o desempenho da equipe em 20%, em 15%, reduzir desperdício em 5%, fica mais palpável, fica mais tangível. E destacar os resultados é muito importante quando você está elaborando seu currículo. Quando você descrever as atividades, use os verbos no presente. E quando for experiência passada, use verbos no passado. Tá? E os verbos fortes são importantes.
verbos fortes para destacar as suas habilidades. Então, olha só qual é a estrutura sugerida. O verbo mais a ação mais o resultado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Para liderança, são os verbos que mostram influência, direção e visão, porque isso tem a ver com liderança. Conduzir, presidir, ensinar, delegar, treinar. Tem muitos outros. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem vários outros. Mas como exemplo aqui, eu trouxe esses. Olha só. Liderança de X pessoas em um projeto X, garantindo o resultado Y. Isso é uma descrição que traz tudo o que é importante para o recrutador conseguir entender o que realmente você faz. Porque se você fala só assim, liderança do time de desenvolvimento. Quantas pessoas são capazes de liderar um time de desenvolvimento? Por que você é diferente de outra pessoa que lidera um time de desenvolvimento? É mostrando o seu resultado que você consegue tornar isso possível. Outro exemplo, inspiração do time X através da estratégia Y, elevando o indicador Z. Você consegue mostrar o que aconteceu e consegue tornar isso mensurável e tangível. Mentoria de profissionais, novos líderes no desenvolvimento de habilidade X, fortalecendo o resultado. Aqui a gente não conseguiu deixar tão tangível, mas a gente mostrou que a pessoa saiu do zero para uma nova posição. Engajamento do time na iniciativa tal, alcançando o que aconteceu quando o time engajou, o que melhorou, o que mudou. E assim, a gente tem aqui, para execução, eu não vou passar por todos eles, para a gente não estender muito, porque eu ainda quero mostrar para vocês o currículo de verdade, como é que a gente coloca isso lá. Então, organizar, estruturar, modelar, implantar. E aí aqui a gente vai ter alguns exemplos. Esse mapa, fiquem tranquilos, porque esse mapa eu vou mandar para a Júlia e ela vai poder compartilhar com vocês depois, tá? Então, não fiquem preocupados, às vezes, tentando printar as telas e tal, com medo de perder informação. Esse mapa vai para vocês. O currículo que eu vou usar para mostrar para vocês, que é o que eu uso na minha mentoria, que é o que eu uso na minha consultoria, que os meus clientes usam e que tem resultado, o arquivo vai para vocês também. Então, esse material todo vai ficar disponível, não se preocupem, tá? Então, aqui a gente tem os verbos de execução, com os exemplos, eu vou passar só para vocês saberem que está aqui. Os de ação, a mesma coisa, tá? E os resultados. É muito importante que vocês destaquem resultados, impacto, performance, conquistas, para que a gente entenda o que exatamente que você consegue fazer. Então, para resultado, alcancei, superei, otimizei, potencializei, elevei, e aí temos aqui os vários exemplos, também são sempre 4. Mantenha o seu currículo atualizado. E aí é um hábito que a gente não tem. A gente deixa o currículo parado, na hora que a gente vê que precisa se recolocar, que a gente sair da empresa, ou que a gente vê uma oportunidade que é ir para lá, o currículo não está pronto. E currículo, vejam bem, vocês vão concordar comigo, considerando todos esses detalhes que a gente precisa ficar atento, currículo não é uma coisa que você senta e faz em meia hora. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Você tem que pensar na sua jornada, você tem que lembrar do que você executou, do que você fez. Então, ele não fica pronto de repente. Se você fizer ele desse jeito, muito possivelmente, você vai deixar de colocar ali coisas importantes. Você precisa da sua memória, você precisa fazer uma linha do tempo, você precisa ler a descrição da vaga e pensar de que maneira que você consegue combinar ali. Então, mantenha o seu currículo atualizado, esteja com ele sempre pronto. O que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês, se não têm ainda esse hábito, passem a ter. Comecem a anotar toda vez que acontecer uma coisa diferente onde vocês estão trabalhando. Hoje eu recebi um elogio por causa da tarefa X que eu realizei. Anota. Porque depois você consegue converter isso num resultado para mostrar. Se você foi elogiado, é porque você desempenhou sua tarefa de uma maneira excelente, de uma maneira muito boa. O que você fez ali? Que resultado que deu que chegou ao ponto de você ser elogiado? Então, começa a anotar essas coisas. Porque na hora que você precisa atualizar, você já tem tudo ali mais ou menos esquematizado, não precisa ser nada elaborado. Tem um caderninho na bolsa para anotar, ou tem um bloquinho de notas, algum lugar que você acesse rápido e fácil, escreveu ali, fez uma anotação para te lembrar no futuro, fechou, acabou e segue a vida. Mas começa a prestar atenção no impacto que você gera, no que você realiza quando está trabalhando, para que você possa escrever um currículo
que te ajude, que seja mais assertivo. E não envie currículo se você não solicitou. Acontece comigo toda hora. A pessoa me pede conexão lá no LinkedIn, aí eu aceito a conexão e do nada surge um currículo. O que eu vou fazer com aquilo, gente? Não tem como, a gente não tem como usar. A gente não tem um banco de dados de currículo. As empresas maiores têm um banco de dados de currículos. Mas o recrutador independente, a gente nem pode ficar com isso guardado por causa da LGPD. A gente usa o material, acabou, a gente tem que apagar tudo. A gente não pode ficar guardando dados das pessoas dessa forma. Então, não adianta, se eu não tenho vaga, se eu não tenho ali alguma função que seja de encaixe daquele currículo, não adianta mandar o currículo e assim, sem mais nem menos. Simplesmente aparece o currículo ali na minha caixa, não tem como a gente ajudar a pessoa dessa forma. Então, se você não recebeu um pedido para enviar o currículo, não envie. Não vai acontecer nada, ele vai ser perdido. Ele fica solto, não tem onde colocar, não tem onde guardar. As empresas que fazem banco de talentos, elas têm um lugar específico para isso. Inclusive, você não pode ficar mandando mesmo nessas empresas, você não manda o currículo direto para uma pessoa qualquer da empresa. Normalmente, você vai ser orientado a entrar no site, você vai ser orientado a entrar num link específico, onde você cadastra e aí sim, ele fica guardado. O resto da vida, não, ele fica guardado um tempo, e depois de um tempo ele é descartado também. Porque você pode ter encontrado outro lugar, você pode não estar mais disponível, as habilidades que você tem ali podem não ser mais as habilidades válidas, as coisas podem ter mudado. Na área de tecnologia, tudo é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. Então, prestem atenção nisso, porque se inclusive é um pouco mal visto, dá a impressão que você está desorientado, que você está desesperado, e as pessoas não gostam de pessoas desesperadas. Então, é muito importante atenção com essas coisas. Transição. Quem está fazendo transição de carreira deve dar foco nas experiências e cursos que são relevantes para a carreira nova, para o cargo que está migrando. Veja bem, às vezes você vem de uma carreira que é totalmente diferente, distinta da carreira que você está migrando, que você está fazendo a transição. É importante dizer que você nunca está indo do zero. Se você já tinha uma carreira e você fez uma transição, você migrou, você não foi do zero para o posto novo. Você tem uma experiência ali, existem habilidades que são habilidades transferíveis. Então, se você tem boa comunicação, se você tem boa oratória, se você tem boa redação, se você é flexível, se você sabe resolver problemas, se você tem visão sistêmica, todas essas coisas vão valer e vão ter muito valor na próxima carreira. Mas as questões técnicas, muito possivelmente, você está tendo que investir num curso, numa formação, numa graduação. Então, se você está fazendo isso, a construção do seu currículo, um currículo de transição, ele precisa ter foco no que você está aprendendo. Trazer, sim, as habilidades transferíveis, mas mostrar, porque toda a sua experiência vai mostrar uma área distinta. Então, você precisa transcrever de uma maneira que você mostre as coisas que você vem aprendendo e que fazem sentido para a nova carreira, para a nova função, para o novo cargo. E entender também que numa transição, se você vem de uma carreira anterior, onde você já estava mais elevado na hierarquia, você já era um sênior, você já era um pleno, na carreira nova, muito possivelmente, você vai entrar como júnior. Porque, apesar das habilidades transferíveis, você precisa ainda desenvolver uma série de habilidades técnicas. Você precisa ainda ter uma série de experiências para que você consolide as suas habilidades na tarefa nova. E aí tá, o currículo está pronto. Isso aí tudo é para você construir o currículo. Beleza. O currículo está pronto. E agora? Agora a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, eu sugiro que você tenha um e-mail só para processo seletivo, para não ficar misturando uma coisa com a outra. Para você não ter ali uma caixa de e-mail que chega de tudo, e aí de vez em quando chega alguma coisa de processo seletivo, você pode inclusive se perder. Então, abra um e-mail só para isso. Fica muito mais fácil, muito mais organizado para você. Cadastre-se nas plataformas digitais. Com o currículo pronto, você vai copiar e colar uma série de coisas e fazer alguns ajustes, mas fica muito mais fácil de você fazer o cadastro nas plataformas digitais. Eu sou GUP Expert, eu tenho a certificação da GUP com a plataforma dela. E faz muita diferença na GUP, por exemplo, muita gente tem dificuldade com a plataforma GUP. Mas para a GUP faz muita diferença a maneira como você faz o seu cadastro ali,
para que você tenha mais sucesso no seu processo seletivo. Então, cadastre o seu currículo nas plataformas digitais, mas tenha feito ele primeiro ali no papel, tenha feito o currículo da forma tradicional primeiro. Não use o currículo, aqueles modelos do Canva, né, aqueles modelos cheios de colunas. Isso não é o indicado, não é o ideal, é aquele simples mesmo, aquele que é escrito da esquerda para a direita e uma coluna só. Todo o texto ali, seguindo de cima para baixo. Funciona melhor, dá mais certo. A gente vê muita coisa muito bonita visualmente, mas que às vezes não é exatamente o que vai trazer. Às vezes a informação não está organizada ali de maneira que realmente traga para você alguma diferença. Então, evite esse modelo de currículo. Verifique sempre o seu e-mail e suas caixas de spam. Começou a enviar currículo, verifica para ver se chegou alguma coisa, para ver se tem ali algum convite para uma entrevista. A finalidade do seu currículo é uma só. Você envia o currículo para gerar uma entrevista. Se o seu currículo não está gerando entrevistas, muito possivelmente tem algum ajuste ali que precisa ser feito. E às vezes é um ajuste muito pequeno, mas tem ajustes para serem feitos. Currículos são feitos para gerar entrevistas. Como você identifica vagas fraudulentas? Sim, porque essa altura da vida, depois disso tudo, você ainda tem vagas que, na verdade, não existem. A gente tanto tem empresas que criam vagas, divulgam vagas, anunciam vagas que não existem, para mostrar que, para dar para os funcionários, para os colaboradores, a sensação de que ela está crescendo, de que ela está em movimento. Sim, isso acontece. Como existem também as empresas que fazem isso para ameaçar os colaboradores. Ó, está contratando gente, alguém vai rodar, vai... Existe isso, existem lideranças que têm esse tipo de ideia, e existe também as pessoas que dão golpe, que se aproveitam de quem está buscando uma recolocação, de quem está buscando vaga, que já está fragilizado, que está vendo o boleto chegar todo dia sem parar, e que está completamente, né, vulnerável ali, para dizer que para participar do processo seletivo tem que pagar uma taxa, para dizer que tem uma vaga, e aí é uma vaga maravilhosa, incrível, mas que vai precisar fazer um cadastro que tem um custo, e as pessoas, às vezes, pagam, as pessoas, às vezes, caem nisso. Então, para identificar vagas fraudulentas, eu quero deixar com vocês alguém levantou a mão, não foi? Chegou um trocinho aqui para mim. Soraya, fui eu. Esse ponto é muito importante, meninas. Eu até queria fazer um comentário rápido, mas quando eu estava procurando emprego ano passado, eu não sei como, mas o meu telefone caiu numa base dessas de esse pessoal que trabalha com recolocação. E aí, só para vocês terem ideia, eu recebia ligações e era assim: não, a gente vai te ajudar com a sua recolocação, a gente vai refazer seu currículo, vai mandar para vagas exclusivas pela bagatela de R$ 5.000. Então, assim, eu queria reforçar esse ponto da Soraya, não só vagas fraudulentas, mas também empresas que oferecem recolocações milagrosas. Então, assim, uma coisa é a gente confiar na Soraya, que é aqui da comunidade, que ajuda a gente. Outra é a gente contratar esse tipo de serviço que promete vagas que não estão postadas no LinkedIn, por exemplo, e que no fim não dá garantia. Eu tive uma amiga que contratou, pagou 5.000, e assim, ela não passou em nada. Eles não fizeram nada, nem com o currículo dela, nem com ela. Então foi muito frustrante. Fiquem bem espertas, tá, meninas? Isso aqui é entre nós, no off, mas eu não sei como eles conseguem o telefone da gente e vêm oferecendo um milagre. Soraya, desculpa te atrapalhar, viu? É só para agregar com esse ponto aqui mesmo. Não, mas é importante porque, puxa vida, que coisa horrorosa que é um trem desse. Porque a pessoa está no estado de muita vulnerabilidade quando ela está assim. E esses números, esses telefones, esses contatos, eles são literalmente roubados de bases, às vezes, legítimas. E, né, a pessoa está procurando, a pessoa, às vezes, se cadastrou em algum lugar que estava falando lá que tinha uma vaga ou que tinha oportunidades, e esse número acaba indo para essa base dessas pessoas, né, que desonestas, e olha, e aí você é uma enxurrada, igual a Vitória falou mesmo. A pessoa começa a ser importunada de manhã, de tarde, de noite. As pessoas começam a mandar e-mail, a ligar, você está procurando, eu tenho como te ajudar. É uma forçação de barra horrorosa. E a pessoa vulnerável, a pessoa ali fragilizada,
às vezes ela acaba embarcando numa situação dessa. Então, dá licença. Então, muito cuidado, sim. O que eu vou mostrar para vocês são alguns sinais. E vejam bem, são sinais que isoladamente podem não significar nada. Mas, se você começar a ver que apareceu 2, apareceu 3, então já acende uma luzinha vermelha na cabeça aí e olha com mais atenção para ver se tem a ver. Então, primeiro, anúncio de vaga. Se a descrição é genérica, aquela descrição que não fala direito o que precisa, não fala direito quais são os requisitos, não fala direito qual que é a empresa, pode ser uma vaga fantasma. Agora, isso isoladamente, veja bem, muitas vezes você tem uma descrição no anúncio de vaga que parece que a pessoa quer te contar um segredo, né? Ela não quer recrutar uma pessoa, ela quer contar um segredo. Porque ela não fala qual é o salário, não fala qual é a empresa, não fala nada. É aquela coisa assim, tudo é segredo, tudo é confidencial. Por que essas vagas existem? Elas existem pelo seguinte, porque às vezes a empresa quer substituir uma pessoa e a pessoa não sabe que vai ser substituída. Então, já se anuncia a vaga, já começa a movimentação. O processo seletivo ele é feito com muito cuidado para que a pessoa que vai ser substituída só seja informada disso no momento em que a empresa entender que é o momento de informar a ela. Então, por isso, muitos dados vêm secretos, tá? Então, isso é uma das questões que faz com que, às vezes, você tenha um anúncio que não tem informação nenhuma. Essa é uma das questões. Existem outras, mas acho que isso já deixa claro que isso não necessariamente significa que seja um golpe. Mas a gente tem outras coisas para olhar. O anúncio cheio de erros gramaticais e erros de ortografia. Normalmente, as empresas legítimas, as empresas sérias, prestam atenção nisso. Elas não vão escrever um anúncio que seja impossível de você ler. Então, isso é uma luzinha amarela na cabeça. Salário e benefícios acima do mercado, né? As tais vagas exclusivas que a Vitória falou. Promessas de remuneração e benefícios fora da realidade, elas são usadas para atrair. Aí parece que você está numa vantagem danada. Nesse caso, presta muita atenção. Isso é muito difícil de acontecer. Não existe almoço grátis. As coisas não acontecem desse jeito. Sites de anúncio não confiáveis. Então, sites que não têm uma boa reputação, sites que você não conhece, que aparece assim, parece que foi no improviso, parece que foi feito em 10 minutos, fique atenta a isso, presta atenção nessa situação. Anúncio vago, não tem CNPJ, não tem nome completo, não tem site oficial, cai também naquele primeiro caso que a gente falou ali. Descrição da vaga, essas atividades, veja se as atividades fazem sentido. Por quê? Porque, às vezes, na descrição da vaga, você vai ter ali uma incompatibilidade de senioridade e de experiência. Por exemplo, a vaga é para sênior, mas as atividades incluem funções de júnior. Às vezes, na hora que você vai ver direitinho o que acontece, é daqueles empregos que você vai aceitar, mas você vai desenvolver as funções de 2, 3 pessoas. E aí isso é colocado de um jeito que fica parecendo que você que é mole, que é preguiçosa, que não faz as coisas, mas não é. Na descrição da vaga ali, quando você conversa, quando você vê a vaga, ou quando você vai para a entrevista e conversa com o recrutador, você vê que as funções não estão fazendo muito sentido, não está muito razoável. Isso também é um sinal para você, é uma bandeira vermelha para você prestar atenção. No processo seletivo, se começa a solicitar dados bancários, dados pessoais, não existe isso em processo seletivo. Se você começou a pedir esse tipo de informação, isso aí vai pedir depois que você foi contratado, depois que você recebeu sua carta de proposta, aí o RH que vai te pedir isso para poder fazer o seu pagamento, mas senha de documento, nunca, nem o RH vai te pedir um trem desse. Então, muito cuidado. Começou a perguntar muito, além do que é para você poder estar participando do processo, já fica esperta também. Pressão para aceitar rapidamente. Essas empresas que são fraudulentas, em geral, fazem isso. Não, mas você tem que fazer agora. Ó. Não, você não tem um cartão aí, não? Já vamos passar o cartão de uma vez, vamos resolver isso agora. Tem que aceitar agora, vamos fechar de uma vez, senão a gente vai passar para outra pessoa. A conversa normalmente é essa. Não aceita. Isso, com certeza, é golpe. Cobrança para participar do processo, que a gente já falou. Contato imediato após a candidatura. Você acabou de se inscrever, a empresa já fez contato com você. Uma empresa que está fazendo de forma séria, normalmente ela vai analisar,
ela vai verificar a agenda para encontrar um horário para falar com você, dificilmente você vai enviar e imediatamente você vai ter um contato. Isso é muito raro de acontecer. E meios de comunicação não profissionais. Vejam bem, a gente tem sim hoje ferramentas para fazer entrevista por WhatsApp. A gente tem aplicativos para isso. Pelo Telegram ainda não vi, já vi pelo WhatsApp. Acontece. Mas essas entrevistas normalmente são uma pré-entrevista que você faz. Tem uma inteligência artificial que vai verificar ali umas 5, 6 perguntas, que é só uma parte da triagem para você ir conversar com uma pessoa de verdade que vai ter ali os objetivos dela para encontrar na entrevista com você. Então, cuidado, se for uma entrevista por WhatsApp ou por Telegram, e que as perguntas também não estão fazendo muito sentido, já sai fora. Já é bom, com certeza. Dicas extras para vocês. Verifique as redes sociais da empresa, veja se são legítimas, se possuem os perfis ativos, está tudo ok. Pesquise a empresa antes de se candidatar, veja a empresa online, veja a reputação, veja a presença nas mídias sociais, pesquise avaliações de ex-funcionários, que você pode fazer isso tanto no Glassdoor, como pode fazer pelo próprio LinkedIn. Você vai ali, encontra alguém que já trabalhou naquela empresa, chama na conversa, e aí, você trabalha na empresa tal, como é que é trabalhar lá? E se aquela pessoa não te responder, passa para a próxima, a fila anda. Você passa para outra pessoa, conversa com outra pessoa, mas pesquise. Tente trazer o máximo possível de informação. E confie na sua intuição. Se alguma coisa parecer esquisita, fora do normal, provavelmente é. Então, siga o seu instinto e veja, evite as vagas que despertam qualquer tipo de desconfiança em você. Não tente insistir. Se está errado, se acendeu uma luzinha na sua cabeça, pelo menos pare e verifica. Vê se você que está sendo exagerada ou se realmente aquilo está errado. Mas, em geral, a sua intuição não está errada. Se você pensar que tem alguma coisa estranha, é porque alguma coisa está estranha. Pesquisa até entender o que é. Onde que você pode cadastrar o seu currículo? Temos aqui o site, as plataformas generalistas, né, que são conhecidas, a Cato, a Gap, a Vagas, Gup, Infojobs e Indeed, ok? E tem aqui, essas são específicas de tecnologia, tá? Geek Hunter, Trampos, a Geek Hunter 2 vezes, que bom, eu vou corrigir antes de mandar para vocês. E essas outras aqui são todas da área de tecnologia, que são melhores para vocês, tá? Mas cadastre-se em todas, porque é grátis, não cobra nada, e você não sabe de onde a oportunidade vai vir. Então, se cadastre em tudo. Tudo que for seguro, tudo que for correto, vá até lá e se cadastre. Com isso, eu fecho a parte de mapa mental, que são as orientações importantes para você redigir o seu currículo. E agora eu quero mostrar para vocês o currículo em si. Vou mostrar o meu modelo de currículo. Dessa parte aqui, dessas informações iniciais, vocês estão ok? Está tudo bem? Muito bom, Soraya, parabéns. Vou dar até uma olhadinha aqui no chat, porque a gente teve algumas dúvidas, barra comentários, que acho que vale a pena só eu passar para você. A Caroline trouxe para a gente a seguinte dúvida. É interessante ficar atenta às ligações, porque eu não costumo atender números desconhecidos, mas no meu currículo tem o meu celular. Sim, sim. Porque, veja bem, você mandou o currículo, você deu seu telefone, você não quer... Como é que a pessoa vai estar na sua agenda? Não tem como, é? Então, sim, a ideia Perfeito. é atender. A maioria das pessoas faz contato pelo WhatsApp. A gente o pessoal da geração Z também prefere ser contatado por WhatsApp do que ser contatado por ligação. Mas existem ligações. Então, mesmo que seja desconfortável, pelo menos nesse período em que você está fazendo essa busca, está buscando oportunidade, está se candidatando a vagas, é importante que você tenha aí uma disponibilidade maior para atender o telefone, porque se o recrutador ligar, você não atender, e ele vai ligar para o próximo. Se o próximo atender e o próximo for compatível, for aderente, ele vai ficar com o próximo, ele não vai voltar em você. É verdade. Só se ele tiver poucas pessoas, poucos currículos para uma vaga que ele precisa fechar, mas se não, tudo é eliminatório. Eu vou ligar, eu não estou conseguindo falar com a pessoa, ok, eu posso até tentar de novo em um outro horário, mas se eu ver que não está atendendo, vou passar para o próximo.
Não tem como, eu não tenho tempo para ficar insistindo nisso. Perfeito. E eu tenho mais uma dúvida aqui da Beatriz. Soraya, eu trabalho na área criativa e sempre tive currículo colorido ou com design diferente. Já até disseram que isso era um diferencial da Bia. Tem algum modo de manter a autenticidade, mas também ranquear bem no ATS? Pô, isso é difícil, hein? No ATS é complicado. Se você está enviando para ATS, aí eu recomendo que você passe para o formato padrão, para o formato mais simples, que quem é do criativo deve doer no coração, né? Eu reconheço. Mas se você for entregar em mãos, você pode manter o colorido criativo. Se você for enviar direto para a pessoa, você pode manter o colorido criativo, não tem problema nenhum, desde que as informações estejam organizadas e sejam as informações relevantes que a pessoa precisa saber. Ok? Perfeito. E aí, tô vendo aqui se tem alguma dúvida a mais que eu esqueci de pontuar. Mas, além de tudo que você falou, uma coisa que é importante também para as meninas que estão procurando emprego é realmente ser seletivas, né? Eu lembro quando eu estava procurando emprego, eu mandava currículo assim, tinha dias de desespero, que eu me inscrevia em qualquer bagatela, qualquer coisa. E a gente esquece que depois vem uma chuva de não. Então foi muito importante essa sua fala também sobre a gente proteger os nossos dados, proteger o nosso objetivo ao arrumar um emprego, porque a gente pode perder isso de vista, né? O desespero, o medo faz com que a gente queira se encaixar em qualquer lugar, em qualquer vaga. E realmente a gente pode perceber que muito pela sua fala que é bem estratégico mesmo esses envios. Sim. É melhor ser, até porque aumenta a possibilidade de você ser selecionado, de você conseguir uma entrevista. Quando a gente pega um currículo e aquele currículo a gente não consegue entender exatamente o que a pessoa quer e o que a pessoa tem a oferecer, a gente passa para o próximo. Não tem por que ficar ali, porque veja bem, quando a gente que é recrutador, a gente tem uma meta para bater, a gente tem várias vagas para fechar. Então, se eu começo a fazer ali a minha seleção e eu escolho a pessoa errada e mando para o meu cliente a pessoa errada, eu tenho que repor essa pessoa. O meu cliente eu vou ter um resultado ruim, o meu cliente vai começar a procurar outra pessoa para fazer recrutamento, porque vai parecer que eu não sei recrutar, eu não consigo encontrar a pessoa adequada. Então, se a pessoa não consegue me contar o que ela tem para oferecer, eu não vou escolher aquela pessoa, eu não vou colocar a minha reputação em risco. Eu tenho que entregar para o meu cliente o que ele me pediu. Quando a gente está na posição de recrutamento, a gente não está mais na posição de ajudar as pessoas. Muitos recrutadores ficam muito comovidos, muito preocupados em ajudar o candidato, ajudar a pessoa candidata. É natural, a gente quer ajudar mesmo. Às vezes a gente está olhando para a pessoa e pensando assim, meu Deus. E aí a gente, às vezes, muda a pergunta, muda o jeito de perguntar, a gente faz de tudo. Mas a pessoa não reage do jeito que ela precisa reagir. E ali a gente não pode mais ajudar. A gente pode ajudar fazendo o que a gente faz, por exemplo, no LinkedIn, publicando postagens que falam, olha, dicas para você resolver isso. Quando você tiver... Que ajuda tanto a pessoa candidata quanto ajuda a gente, porque quando eu recebo uma pessoa candidata que não funciona, eu perdi meu tempo. Eu não consegui dela o que eu preciso, ela não conseguiu mostrar o que ela tem, e pronto, está todo mundo aí no prejuízo, saiu dali. Então, Praticamente acabou, né? acabou, porque é uma janela. Às vezes você vai para uma entrevista e você chega naquela entrevista, você você responde ali, depois você sai pensando assim, poxa, eu podia ter respondido melhor, era para ter sido melhor. Pô, mas a pessoa não vê que eu podia, que eu tinha mais, que não faz sentido, que eu tinha mais para entregar. Não, a pessoa não vê porque a pessoa não te conhece. Se você está falando com uma pessoa, um conhecido, um colega de trabalho, um colega de atividade, aquela pessoa sabe que você tem muito para entregar. Mas o recrutador só tem aquela janelinha ali, 40 minutos, 20 minutos, o que for, para conhecer você. Tudo que você faz ali é uma mensagem para ele. Então, se você está mal vestido, é uma mensagem para ele. Se você não tem porte, não sabe se comportar, é uma mensagem para ele. Se você não consegue se comunicar, é uma mensagem para ele. Ele não vai te ver nunca mais. Ele já tem aquilo ali. 100% do que ele sabe de você é aquela janela. Por isso a preparação é importante. Se você está conversando com um conhecido, se você está tendo uma indicação de outra pessoa, você pode até ter ali uma flexibilidade maior para errar, mas se não é isso, você só tem aquela janela.
A maioria das pessoas não se prepara. Então, quem se prepara tem uma vantagem muito grande. A maioria das pessoas fica só desesperada, apavorada. Aí, eu tenho uma entrevista amanhã. Primeiro que é muito difícil se preparar para uma entrevista de um dia para o outro. Só se você já tem ali, de alguma maneira, uma organização pessoal, um autoconhecimento, uma linha do tempo das suas atividades. Se não, preparação para a entrevista precisa ser feita antes de você ser chamado para a entrevista. Quando você é chamado, se você for fazer, é só assim, uma simulação breve para fazer um ajuste fino. Mas essa preparação é um processo, assim como o currículo, que você não vai fazer do dia para a noite. Para ficar bem feito, para ficar ok, é um processo que você precisa ter cuidado para fazer. Boa. Enquanto você falava, choveram algumas dúvidas aqui. Teve uma da Kênia que eu até vou juntar, que ela mandou em 2 partes. Ela perguntou sobre pretensão salarial. Então ela falou: devo colocar o que eu pretendo, gostaria de ganhar, ou pelo menos colocar uma média ali? No currículo, só se for pedido na descrição da vaga. Tudo é a descrição da vaga. A descrição da vaga pediu? Não, então você não põe. Porque aí na entrevista que isso vai ser resolvido. E aí, assim, eu prefiro não misturar os assuntos, porque a gente tem aqui, currículo é uma coisa, preparação para entrevista é outra coisa, plataforma digital é outra coisa, porque senão a gente expande muito e acaba não conseguindo. Você vê que currículo que parece uma coisa muito simples, eu estou falando aqui já tem mais ou menos 1 hora, e eu ainda nem entrei no modelo, né? É verdade. O tema realmente ele entrega. E eu não me incomodo. Por mim, eu fico aqui até o Natal falando sem problema nenhum. Mas as pessoas têm horário, têm filho, têm horário para dormir, para acordar cedo, e às vezes elas não podem ficar com a gente. Então, por causa disso, eu vou avançar para que vocês tenham a informação que é importante vocês terem. E se for o caso no futuro, a gente pode talvez combinar para a gente conversar sobre outros temas, tá? Vou compartilhar a tela do currículo aqui. Janela. Aí, vocês estão vendo o currículo? Sim. Estamos sim. Então tá. E aí vocês vão receber esse modelo, não se preocupem, tá? Que vai estar aqui, esse é o currículo que eu uso com os meus clientes. Vocês vão ver que ele tem aqui as observações, as anotações do que é para colocar, como é que faz. Quero só passar sessão por sessão com vocês, para vocês entenderem o que tem que ter nele, tá? Só um minuto. Então tá, primeira coisa, nome completo. No LinkedIn a gente usa nome, sobrenome, o nome mais conhecido, mas no currículo precisa ser o nome completo. Então, são pequenas diferenças que fazem, que impactam aqui no seu processo. Data de nascimento e idade. Quero que vocês pensem o seguinte: o seu currículo tem que facilitar a vida do recrutador ao máximo. Você não está aqui para criar birra, para gerar tumulto com o recrutador. Você quer que ele fique feliz e goste de você. Para ele gostar de você, você tem que facilitar a vida dele. Porque senão ele vai para o próximo currículo. A gente não quer isso. A gente está aqui se esforçando para que ele comece a ler e leia o seu currículo até o final. Então, para facilitar a vida dele, põe data de nascimento e a idade também. Bairro, cidade, unidade federativa. Por que você não vai pôr a rua, o número, tudo por causa da LGPD? Porque aí você vai dar um dado sensível seu, que é o seu endereço completinho. Você não tem como, a empresa não tem, a plataforma, ninguém tem como garantir onde que o seu currículo vai parar. Quem é que vai estar lendo seu currículo? Quem é que vai ter tendo acesso ao seu endereço? O que a empresa precisa saber? Precisa saber qual que é o gasto que ela vai ter no Vale Transporte, na locomoção sua, que é a responsabilidade dela. E para isso, ela tem que saber em que cidade você está, que bairro você está. Se você está você está se candidatando a uma vaga que é em outra cidade, atenção nisso, sua vaga que você quer ter em outra cidade, tenta dar o endereço da outra cidade. Porque, veja bem, eu, enquanto recrutadora, eu estou recrutando uma pessoa para São Paulo, e aí chega um candidato do Rio. O que eu vou fazer com isso? Eu não tenho como, eu vou todo dia trazer a pessoa do Rio para cá? Não vou. Se o endereço dela vem do Rio, para mim, já descartou. E para a maioria dos recrutadores também. Então, você está tentando se mudar, você está no Rio, mas você está tentando muito se mudar para São Paulo. Mas você não pode se mudar para São Paulo sem ter um emprego, uma coisa para você poder funcionar, porque, afinal de contas, né?
Então, você encontra alguém, um amigo, um parente, e conversa com a pessoa. Olha, eu estou buscando emprego, eu preciso colocar um endereço no meu currículo. Posso colocar o seu? E aí, você coloca ali bairro, cidade, unidade federativa daquela pessoa. Porque aí você participa do processo seletivo. Aí, na entrevista, o que você faz? Na entrevista, se você estiver vendo que avançou e tal, fala assim, olha, eu não moro aqui ainda, mas eu estou morando aqui temporariamente, estou na casa do meu parente, na casa do meu amigo, estou só aguardando para que eu tenha efetivamente um emprego, para que eu possa fazer o resto da minha mudança. Mas eu já estou aqui, eu posso comparecer, eu estou disponível imediatamente. Você explica para a pessoa, mas você não diz isso antes, porque isso vai te eliminar. Tá? E vai dizer para a pessoa na entrevista, dependendo de como a entrevista estiver correndo, porque senão também talvez não seja o momento ideal. Telefones para contato, deixe os telefones. Por incrível que pareça, tem gente que não põe o telefone, é um sofrimento sem fim isso. Então, coloca o telefone em um telefone que funcione. Coloca no telefone e fique atento a esse telefone. Se ele tocar, atenda. Se a mensagem chegar, responda, tá? Outra coisa, quando você colocar o seu WhatsApp, o seu telefone, deixa que a sua foto do WhatsApp, pelo menos no período em que você está buscando por oportunidade, seja o mesmo do seu LinkedIn. Porque a pessoa vai fazer essa pesquisa, vai buscar as suas redes, né? Vai buscar o seu LinkedIn. Na hora que vai para o WhatsApp, ela vai, se tiver uma foto muito diferente, ela não te conhece, como é que ela tem certeza se aquele é esse mesmo? E se ela tiver com a mesma imagem do LinkedIn, do WhatsApp, leve em conta que também a pessoa às vezes está usando o telefone, está uma imagem pequenininha, difícil às vezes de você ver os detalhes. Então, se for a mesma imagem, já traz mais segurança para o recrutador, e a gente está focado em fazer o recrutador feliz. Então, tudo que você pode fazer para facilitar a vida desse cidadão, faça. E-mail, coloca aqui o seu e-mail, a URL do LinkedIn, quem tiver portfólio também coloca por aqui. Se você é PCD e tem alguma necessidade especial, também é aqui nesse cabeçalho que você vai acrescentar, tá? Mas veja bem, por exemplo, eu sou neurodivergente. Eu saio contando para todo mundo que eu sou neurodivergente? Não, eu conto quando é relevante, quando é importante, quando faz diferença. Senão, eu não conto. Porque as pessoas têm viés, não adianta. Todo mundo tem viés. E a gente não sabe direito qual é o viés da pessoa que está te avaliando, e às vezes ela vai te tirar do processo sem precisar. Então, pensa se a sua necessidade especial é alguma coisa que interfere na execução da sua tarefa ali na vaga. Se não é, minha recomendação, enquanto consultora de carreira, é não colocar. Esperar para contar quando for o momento estratégico de contar, tá? Para evitar que aconteça algum descarte quando você, na verdade, podia estar participando. O objetivo. O seu objetivo é a sua área de atuação ou o nome do cargo igualzinho está na vaga. Então, se a vaga é para desenvolvedor PHP, é o objetivo, desenvolvedor PHP. Se na vaga está escrito analista sei lá, escreva igual está na vaga, tá? Se na vaga não tem, escreva a área. Quero trabalhar na área de treinamento, quero trabalhar na área de desenvolvimento. Coloca ou o nome do cargo exatamente como na vaga, ou coloca a área de atuação. Esse é o objetivo. Tem pessoas que escrevem um parágrafo de objetivo. Ah, quero contribuir para a empresa, para o crescimento, para isso. Não faça isso. É só colocar a sua área ou o nome da vaga. Resumo profissional. Se você é um profissional que já tem um tempo de estrada, que já tem uma certa experiência, você usa isso aqui. Por isso que esse campo está marcado ali como opcional. Se você não tem, não coloca, não precisa colocar essa seção, você omite. Se você é um profissional que está chegando no mercado de trabalho, se você é um profissional que ainda não tem uma jornada significativa, não tem problema. Mas se você tem, se você é um profissional já com mais tempo de casa, coloque ali o seu resumo profissional. E o que você escreve ali? É 4 a 6 linhas. Você não vai escrever um parágrafo, meia página, não é isso. 4 a 6 linhas. O que você vai colocar ali? Você vai lá na descrição da vaga, vai olhar o que é estratégico ali, quais são as habilidades, as competências que são estratégicas e que você tem. Ah, isso aqui está precisando, isso é importante, isso eu sei fazer. E aí você destaca isso ali
no seu resumo profissional. Tá? Tem um exemplozinho aqui em vermelho. Formação acadêmica, sempre da mais recente para mais antiga. Então, coloca ali se é uma graduação, se é uma pós-graduação, um mestrado, um pós-doc, o que for, coloca o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão. Ou, se você não concluiu ainda, está cursando, não escreve cursando, escreve previsão de conclusão em e diz quando é que conclui. Tá? Não coloca só cursando sem dar uma previsão, sem dar ali uma ideia de quando é que essa coisa termina. E a mesma coisa para graduação, a mesma coisa para curso técnico. Eu tenho aqui os exemplos para vocês. Idiomas. Só vai usar essa seção de idiomas se o seu idioma é fluente ou avançado. Se não, você não vai colocar aqui, vai deixar sem nada e vai colocar o seu idioma lá no final, nas informações adicionais. Idioma só vai entrar na seção de idioma se for avançado ou fluente. Se não, não coloca. Experiência profissional. O nome da empresa, o mês e ano que você entrou, e aí ali, se você está nela nesse momento, atual. Se não, o mês e ano que você saiu, tá? Mês e ano de entrada, mês e ano de saída. E aí você pode pôr o segmento e porte da empresa, né? Que empresa é essa? Porque às vezes é uma empresa que não é muito conhecida. Então, você ajuda colocando qual foi o segmento, se é uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte, como que é o processo dessa empresa, qual foi o seu cargo, e aí mês de início e mês e ano de início, mês e ano de final, é o mesmo processo ali de entrada na empresa. Porque às vezes a pessoa entra na empresa e dentro da empresa ela vai sendo promovida, ela vai trocando de cargo. Então, nesse caso, vai colocando, cada vez que mudar de cargo, anuncia ali. Vai ficar igual no LinkedIn também, que ele faz uma linha de tempo para isso, tá? E destaca os seus resultados. Então, você vai colocar quais eram as suas tarefas, lembra lá dos verbos que a gente conversou e tal, e depois vai colocar aqui os seus resultados. E quando eu estive nesse cargo e realizei essas tarefas, quais foram os resultados? Qual é o legado que eu deixo? O que está de diferente? E assim, para as suas experiências. Quantas experiências, Soraya? Os últimos 5 anos. Se você teve mais experiência depois disso, você pode citar. Você pode, vamos imaginar que a sua primeira experiência levou 2 anos, a sua segunda experiência levou 1 ano e meio, a sua terceira experiência levou aí uns 3 anos. Completou os 5. As outras experiências, você coloca? Você pode, se elas forem relevantes para a vaga, se elas reforçam o que você está fazendo, o que você está pleiteando na vaga, pode colocar, mas não exagera. Vai chegar o momento, e se não forem, você pode colocar só assim, o nome da empresa, o ano de entrada, o nome de saída, o mês e ano de entrada e saída. Não precisa colocar ali as tarefas que você executou e os resultados que você teve. Só coloca ali e coloca o cargo que você teve. Só isso. Vai só citar, vai reduzir, só para complementar. Mas se não tem a ver com a vaga, não precisa colocar. O importante é que você destaque tudo que você fez nos últimos 5 anos. Cursos e qualificações, sempre coloca o curso, qual foi a instituição e em que ano que você fez. Tá? Isso é que é importante em cursos e qualificações. E quantos coloca? Todos dos últimos 5 anos. Antes disso, a relevância é muito pequena. Então, todos dos últimos 5 anos, principalmente se for técnico, porque isso muda muito rápido, a dinâmica é muito intensa. Então, coloca dos últimos 5 anos. E aqui nas informações adicionais, você vai colocar informações relevantes que não estão nos tópicos anteriores. Trabalho voluntário, experiência internacional, idioma, se ele não é avançado ou fluente. Então, veja bem, são poucas sessões, concordam comigo? É uma tranquilidade. Se a gente fosse falar só desse modelo aqui, uma tranquilidade, rapidinho a gente passa por ele. O que realmente vale são aquelas outras informações lá do mapa mental, porque são os pontos de atenção para que você construa isso de uma maneira que faça sentido e que destaque você das outras pessoas candidatas para a vaga que você quiser. Ok? Vou fechar aqui. Lembrando que vocês vão receber... Opa, peraí. Tá. Lembrando que vocês vão receber tanto esse modelo quanto o mapa mental para vocês poderem consultar e construir com calma isso. Tudo bem? Vocês têm mais dúvidas? Tem mais coisas que vocês gostariam que eu
explicasse? Porque aí eu queria apresentar para vocês o que eu faço e eu tenho uma oferta para vocês também. Mas eu quero primeiro ter certeza que vocês estão com as dúvidas esclarecidas. Tiveram algumas dúvidas aqui no chat. Uma delas foi sobre a questão do PCD. Eu tô querendo achar o nome da pessoa. Parou de... A Ana Beatriz perguntou, mas se tem uma vaga para PCD, eu coloco essa informação no cabeçalho? Desculpa, porque ficou picando, eu não consegui entender. Repete, por favor. Se a vaga para PCD, ela pode colocar essa informação no cabeçalho? Sim, se a vaga é uma vaga afirmativa para PCD, se ela não coloca, ela acaba não participando, né? Agora, quando é vaga afirmativa, ela tem também que apresentar um laudo, ela tem que apresentar também um documento. Perfeito. Aí, esse documento, em geral, tem vaga que vai pedir que envie junto com o currículo e tem vaga que, na hora da entrevista, você tem que levar e apresentar. Mais? Não lembro se você já respondeu, mas foi uma sobre a questão salarial. Acho que você falou que você coloca só se pedir. A questão salarial, acho que você falou que você coloca só se a vaga pedir. Isso. Perfeito. Teve mais alguma pergunta, gente? Aqui, ó, eu vi uma dúvida aqui minha também. Esse currículo também é bom para quem busca estágio? Tá picando mesmo. Nossa. Eu não consegui. Eu vejo que você está falando, mas não chegou para mim. Melhor. Se você está falando, É agora a última ficou ainda. mensagem ali do chat que ela está mencionando. Aqui deu para ouvir mais ou menos também. Melhorou agora? Muito, muito. Perfeito. A Caroline perguntou aqui se esse modelo de currículo também é para quem busca estágio. Sim, ele serve para qualquer situação. A Larissa também perguntou, no caso de transição de carreira, melhor colocar os projetos em primeiro lugar ao invés da experiência profissional? Os projetos, eles vão estar no portfólio, né? Que fica lá em cima. Não é isso? Os projetos ficam ali. A experiência profissional fica na seção de experiência profissional. Essas foram as últimas dúvidas que tiveram aqui. Se os meninos quiserem aproveitar o momento também para levantar a mão, trazer algum ponto, né? Que aí a gente aproveita alguns minutinhos. Se não for tomar muito tempo da sua próxima fala. Uhum. Tamires Dantas, vamos lá, Tamires, fala comigo. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite a todas. A minha dúvida, ela é breve, mas é questão de segurança e credibilidade no processo seletivo. Eu sou da área criativa e tem uma polêmica na área criativa, que é entregamos o currículo e o portfólio. E aí eu fico mais insegura quando eu estou participando de um processo seletivo que tem um teste técnico e eles pedem para a gente fazer esse teste para ver algumas habilidades. Aí eu queria saber de você, Soraya, um indicativo para me fazer me sentir mais segura quanto a esse tipo de teste. Por quê? Eu já fiz testes em empresas grandes, de grande porte. Os testes, alguns foram aprovados, outros não, e me retornaram. Outras empresas também de grande porte, eu fiz esse teste e eu levei um golpe. Porque pegaram meu material e usaram ele. Usaram descaradamente só, né? Isso, aí eu queria saber de você dicas de segurança quanto a isso. Não é envolvendo currículo diretamente, mas eu precisava da opinião de alguém especialista em RH e pessoas para poder me orientar. Ô, Tamires, primeiro eu quero dizer que eu sou sua fã. Eu adoro as coisas que você fala, adoro as coisas que você posta, eu adoro o jeito que você se comunica, eu acho tão sensacional. Então, eu queria registrar aí a minha admiração pela sua pessoa. Essa questão de saber quando é um golpe, de perceber, porque não tem muito como, infelizmente. Porque, veja bem,
Eu acho um absurdo, eu acho o fim do mundo usar como teste, mandar a pessoa fazer um projeto inteiro do início ao fim. Tem empresas que, às vezes, é um processo tão intenso, tão exaustivo, que a pessoa fica horas e horas ali envolvida com aquilo, fica acordada, tem que ficar mandando pedacinhos. É um desespero isso. Eu acho isso horroroso. E você mesma percebeu que tem empresas grandes que fizeram isso e agiram adequadamente, e tem empresas grandes que fizeram isso, e mesmo sendo grandes, mesmo sendo empresas com alguma credibilidade, acabaram te passando para trás, usando, né? Foi um horror essa situação, e eu lamento muito. Mas a gente não tem como, é diferente de quando a gente tem uma vaga fraudulenta, que a gente tem os sinais ali. Nesse caso, vai ser mesmo seu feeling. Se você vê que o negócio está parecendo meio abusivo, muito possivelmente vai estar mesmo sendo abusivo. Mas a gente não tem como estabelecer uma série de pequenos sinais a serem observados nesse caso. Você vai pesquisar a reputação da empresa, você vai pesquisar a reputação daquele profissional que está, daquela liderança que está pedindo isso, porque isso, em geral, não é no RH que acontece, isso vai acontecer lá na entrevista com o gestor, né? Pesquisar sobre o gestor daquela área, é assim que você vai se precaver. Mas você não vai conseguir, pelo menos não que eu tenha conseguido ter essa notícia até hoje, uma notícia, um sinal claro de que a pessoa, se ela agir desse jeito ou daquela outra forma, ele vai te passar a perna. A gente não tem como identificar isso ainda, infelizmente. Lamento. Ah, não, sem problema. Só de ter orientado para poder pesquisar mais já me ajuda. Mas muito obrigada, viu? De nada. A Luma parece que levantou a mão também, né? Vamos lá, Luma. Isso, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estou. Eu sou da mesma área da Tamires, a parte de marketing ali, design e tudo mais. E uma coisa que um professor meu da faculdade me passou, que é sobre esse assunto, de quando eles faziam. Porque existe também aquela questão de fazer competição de equipes para quem faz o melhor projeto. Ele sempre falava que era bom a gente pedir uma validação, nem que seja por e-mail, da empresa assim: olha, eu quero muito colocar esse projeto no meu portfólio. Então, vocês me dão autorização para eu subir esse projeto? Então, tipo, logo depois que tu termina de mandar, tu sobe ele pro teu portfólio, porque daí tu tem a confirmação que você colocou aquilo no ar, e se a empresa depois fazer, ela vai estar fazendo plágio. Então, tipo, tu tem aquela validação para dizer, gente, isso eu que criei, tá postado desde tal data, tu tem as datas, tu tem o registro, e tu pega a empresa por plágio. Então, tipo, tu tem a tua licença criativa ali validada, entendeu? Mas aí você vai perguntar se pode ou você vai notificar que vai subir? Porque, veja bem, É porque às vezes é um produção projeto privado. intelectual, você Tipo, vai pedir autorização para colocar no seu portfólio uma coisa que você criou? Isso, mas era por uma questão desse. Às vezes a empresa te fornece algum dado privado. Então, tu diz assim, ó, eu vou subir isso pro meu portfólio, eu posso mascarar os dados, mas todo o contexto criativo estará vinculado à campanha que eu criei. Então eu acho mais interessante você notificar ao invés de perguntar. Isso. Era uma ideia válido, muito genial, mas assim, notifica. Vou mascarar os dados, vou tirar os dados sensíveis e estou subindo isso para o meu portfólio. Porque pedir autorização, talvez, né? Isso, era mais uma ideia que ele sempre passava para nós na aula, que ele dizia, existem empresas ruins, Sim. que elas vão fazer você fazer o projeto completo e elas não vão te pagar. Isso. Então, se você tiver uma forma de você mostrar que aquele projeto é seu, mesmo que seja com os dados fictícios de outra empresa que você inventou, você ainda tem aquela base de você dizer, eu quero pelo menos o pagamento por ter feito isso. Exatamente. Inclusive, a própria notificação gera um registro, né? Referente ao projeto tal, do processo seletivo tal, que foi feito assim, assim, assado. Você aproveita e já escreve e notifica. Amigão, eu vou subir isso para o meu portfólio, vou quebrar teu galho, mas estou subindo, e pronto. É a melhor forma de a gente se resguardar, né? Sim, sim, muito bom. Parabéns para o seu professor. Que ótimo. Mais perguntas? Pessoas que estão aqui, foi útil para vocês? Esclareceu, clareou? Está mais fácil para vocês pensar no currículo? Deu dimensão do poder que um currículo bem escrito pode trazer, da diferença que pode fazer? Arrasou, né? Entregou tudo e mais um pouco, apenas.
Então, eu vou pedir para vocês licença para apresentar o que eu faço, como é que é o meu processo, e para fazer uma oferta para vocês, tá? Por favor, né? Jabá, gente. Jabá time. Sim, apenas sim. E eu prometo que eu não vou me alongar, porque eu estou vendo que o horário está correndo, né? E aí, para vocês não ficarem presas aqui. Aí fica à vontade, que hoje passa seu. Apenas sim. Aí me deixa encontrar, porque sumiu. Que coisa interessante, desapareceu completamente. Será que é isso aqui? Não é isso. Vou abrir de novo. Será que eu fechei? Não fechei. Janela. Igual a Ana falou aqui no chat, quando a gente precisa, sempre some. Sim. Igual tudo que podia dar errado na minha tela deu hoje. Então, eu entendo total. Vocês estão vendo? Sim. Então tá. Eu escolhi mostrar para vocês os meus serviços relacionados à área de carreira, porque a parte de consultoria de RH, achei que não ia fazer muito sentido para vocês. Então, quis mostrar para vocês os meus principais serviços da área de carreira. Eu tenho a mentoria de carreira individual, que é indicada para quem está buscando clareza, para quem está buscando estratégia, para quem quer uma visão externa afiada. A gente vai, eu falo assim, a gente vai, nós organizamos, nós refinamos, porque é uma coisa feita em dupla mesmo, eu e a pessoa mentorada. Não tem como eu sozinha fazer tudo, não tem como a pessoa mentorada sozinha fazer tudo. Cada um entra com 50% no processo para que a gente tenha sucesso. Então, a gente vai organizar a trajetória, a gente vai refinar a narrativa, e isso por si só já tem um impacto muito grande. A gente vai mapear os caminhos e destravar as inseguranças, criando um plano possível. Eu gosto de falar em plano possível porque uma coisa é um plano maravilhoso que vai fazer 1000 coisas com vocês. E não é isso. A gente precisa de um plano que seja execuível e que efetivamente traga resultado, para que a gente possa realmente avançar. Reformulação de currículo e LinkedIn. A gente faz um currículo enxuto, e aí eu tenho vários formatos para a gente trabalhar com isso, mas a gente pega o currículo, a gente vai fazer uma análise, a gente vai redefinir as coisas, vai redesenhar o seu currículo, ele vai ficar estratégico, ele vai ficar com as métricas, ele vai ter a linguagem do mercado e uma narrativa profissional coerente. E no LinkedIn, a gente vai transformar o seu perfil para ele ficar convincente, vendedor e posicionado. Tudo dentro do que for o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo com o seu currículo? Qual que é o seu objetivo com o seu LinkedIn? Para que a gente possa fazer com que eles sejam complementares. Quando a gente está fazendo uma busca e a gente recebe o currículo e a gente vai ver o LinkedIn, acontece muito da gente ver que o que está escrito no LinkedIn está muito diferente do que está escrito no currículo. E isso também é um problema, porque a gente começa a ter a sensação de que a pessoa está inventando, ou de um lado ou de outro, ela está inventando, ela está mentindo, ela está enfeitando. Então, a gente precisa de coerência entre esses dois documentos, porque eles são complementares. Preparação para entrevistas com feedback. O meu processo é um processo que não é só a simulação da entrevista. A gente faz primeiro todo um processo de orientação, o que você tem que prestar atenção, quais são as bandeiras vermelhas, como é que você vai responder as perguntas, aquelas perguntas que são para te apertar, por que elas acontecem, de que maneira que você vai se comportar com o recrutador, quando você recebe uma pergunta que não é razoável, não, uma pergunta que está fora dos parâmetros, uma pergunta que não faz sentido, como é que você vai reagir? A gente faz toda essa preparação e depois a gente tem uma outra fase que é efetivamente a simulação, quando a gente vai fazer a entrevista e aí no final eu vou dar para você um feedback, eu vou te dizer o que você pode melhorar, quais que são os seus pontos cegos no processo, para que você possa ir para a sua entrevista realmente preparado, seguro, sem ansiedade e ter um resultado bacana. A análise comportamental diz que estratégia de autoconhecimento profissional, onde a gente vai identificar o seu estilo, diz que é um teste sensacional, ótimo, muita gente já deve ter feito, muita gente deve conhecer.
Então, você faz o teste, são perguntas que você vai respondendo, você vai responder uma série de perguntas, e essas perguntas vão te enquadrar em 4 tipos diferentes de personalidade, mas que conseguem mostrar seus pontos cegos, seus pontos fortes, como é que você reage ao mercado, como é que você reage às suas dificuldades, aos seus desafios, e o que a gente pode, então, fazer. A partir daí, a gente consegue traçar um plano de ação que faz com que você possa reagir melhor, ter uma estratégia melhor, para que esses pontos cegos seus não te atrapalhem, você deslanche, você acelere o seu processo de carreira. A gente tem uma análise DISC específica para pessoas que estão em cargos de liderança, porque a gente consegue fazer tanto o seu questionário, tanto você respondendo o questionário, quanto outras pessoas respondendo também o questionário a seu respeito, e aí depois a gente tem, além de todas essas respostas na devolutiva, a gente tem também uma sobreposição de como que o mercado está te vendo, como que as pessoas do seu convívio estão vendo, e como que você está se vendo nesse processo. Fica muito mais completo e muito mais interessante para a gente fazer um plano de ação mais ampla, mais completa, tanto a sua quanto a das outras pessoas. E mentoria para a primeira liderança, que é para aquelas pessoas que estão caminhando para ser líder do seu, ou que acabaram de subir para a liderança, e aí o que você vai fazer, como é que você vai se comportar, de que maneira que você sai desse limbo, porque muitas empresas, às vezes, pegam uma pessoa que é muito boa tecnicamente, que se destaca tecnicamente, e simplesmente alça ela para a liderança sem preparação nenhuma. Quando chega lá, a pessoa leva um susto danado, porque é diferente, as coisas funcionam diferentes, e ela fica achando que ela é uma pessoa incompetente, quando na verdade não é isso, ela só não teve preparação para isso, e às vezes ela acaba até perdendo o cargo dela, saindo da empresa, porque ela começa a passar por incompetente. Então, tanto a pessoa começa a se sentir mal, quanto a empresa começa a achar que aquela pessoa não funciona. Na verdade, não é nada disso. Sem preparação, fica mais difícil. É só essa questão. E aí, eu tenho outros serviços, mas eu quis apresentar esses como principais. E eu quis fazer esta oferta especial para vocês, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que são do Bravos. Eu tenho essa proposta de consultoria express, de currículo e LinkedIn. O que compreende essa proposta? A análise completa do currículo atual, o ajuste estratégico, ou seja, as orientações de texto, estrutura, narrativa, a gente arrumar tudo, o diagnóstico do seu LinkedIn, faço uma análise total dele e te mando um roteiro do que mudar, o que priorizar, de como se posicionar, tudo isso por áudio. Você me manda, você vai mandar o seu currículo do jeito que ele está, já no modelo que você vai receber, o meu modelo, já coloca ali, manda para mim, e aí eu vou fazer a análise toda e vou responder você por áudio. A mesma coisa com o LinkedIn, me manda o link do seu LinkedIn, eu vou fazer a análise dele toda, vou te mandar um áudio completo com tudo que você precisa fazer para ajustar o seu perfil para que ele fique competitivo. Por R$ 197. Eu tenho 10 posições para isso, eu consigo atender 10 pessoas nesse processo. Por R$ 197. Qual que é o meu valor normal para isso? Por que isso é uma oferta especial? O currículo nesse formato, no meu preço cheio, ele é R$ 400. O LinkedIn, nesse formato, no meu preço cheio, ele é R$ 650. E eu estou fazendo essa oferta para as Bravas por R$ 197, mas eu só tenho 10 posições para fazer isso. Essa oferta, ela dura até as 10 horas da manhã de amanhã, ou até que as vagas sejam preenchidas. Se alguém achar que é interessante, quiser fazer, faz contato comigo logo que a gente terminar aqui, me manda mensagem no WhatsApp, e aí a gente combina e fecha isso, tá bom? Se fechar hoje, ganha 1 hora ao vivo comigo, para tirar dúvida, para alinhar, para lapidar a narrativa. Se fizer o pagamento à vista, ganha orientação para entrevista. Não a simulação, a entrevista, mas a orientação, aquela parte em que eu vou conversar sobre as perguntas, sobre postura, sobre os sinais para se prestar atenção, tá bom? Aí, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp, fala que é das Bravas, fala que é por causa da oferta das Bravas, para eu poder situar e entender,
e aí eu tenho 10 vagas para isso, nesse valor especial para vocês. E Ô, Soraya, você vai criar a Terceira Guerra Mundial, gata. Vai Gente, ter eu já mandei mensagem para Soraya, então agora são 9 vagas, tá? Só avisando vocês, tá? Soraya foi a primeira, com licença. Mas, Soraya, eu vou ser muito sincera. É assim, muito obrigada. Você entregou uma aula. Eu vou te falar que queria eu ter conhecido você ano passado, porque a gente bate muito cabeça, se sente muito sozinha. E assim, é muito difícil a gente acertar o nosso currículo sem uma supervisão. Eu falo isso porque não adianta, a gente acha que vai jogar na IA e que vai ficar ótimo, e não fica. A gente também não tem uma visão estratégica do outro lado. Então, nossa, muito obrigada pela palestra, também pelo seu tempo, por ter topado estar aqui com a gente e também por essa promo, porque eu acho que é isso, juntas vamos mais longe. Então, gente, orgulho da Soraya. Amanhã quero todo mundo no LinkedIn fazendo textão para ela, entendeu? Quem não fizer será amaldiçoada. E é isso. Muito obrigada. Gratidão assim imensa. Tô derrubada aqui no sofá, mas eu vou te falar que você conseguiu me entreter. Foi muito bom, amiga. Parabéns. Muito obrigada. Eu gostei demais de estar aqui. Eu queria fazer isso há muito tempo, porque eu fico vendo ali na comunidade as meninas comentando, falando, e eu fico pensando assim, oh meu Deus, não é por aí, não é isso. A gente pode fazer melhor, a gente pode fazer diferente. E aí, né? Eu queria mostrar para vocês do lado do recrutador como é que funciona, porque às vezes vocês estão vendo assim só o lado de vocês e está difícil, está apertado, e por que não deu? Ah, a pessoa é implicante, a pessoa não olhou, a pessoa não teve boa vontade, mas tem muita coisa para ver. E na hora que você entende o que acontece do outro lado, às vezes fica mais fácil de você ajustar a sua estratégia, de você acertar a informação que você está levando. Tem muita gente que não tem o seu talento, que está aí passando na sua frente sem necessidade, só porque conseguiu se expressar melhor, ou só porque fez o arroz com feijão um pouco mais bem feito. E vocês veem que do que eu contei para vocês, não tem nada demais, não tem nenhuma fórmula espetacular. Não, é o arroz com feijão mesmo. Se fizer isso direito, eu garanto para vocês, se fizer isso direito, já faz muita diferença. A maioria das pessoas não faz isso direito. Não faz. Lidiane, eu estou vendo que você quer falar comigo há um tempão, me desculpa, eu só precisava completar, senão depois eu não lembro. Fala, por favor. Opa, deixa eu perguntar. Pergunte. Acredito que algumas vão ter essa dúvida também, em relação aos serviços que você ofereceu. Porque o meu currículo, ele está em inglês, porque eu estou aplicando para vaga no exterior. Eu estou acompanhando, estou morrendo de orgulho, parabéns. Eu espero que chegue logo. Valeu. E assim, o meu currículo ele é acadêmico, mas eu acredito que se eu conversar com você, provavelmente você conseguiria me apontar algumas coisas. Daí eu ia perguntar isso. Se nessa consultoria, se você também faz para currículo em inglês e se no caso, porque assim, eu já tenho o meu currículo pronto, mas eu queria que você olhasse. Eu posso falar com você depois lá, então? Pode falar. Agora, na questão em inglês eu não atendo. Não é a minha expertise e eu morro de medo de falar que eu faço uma coisa que eu não faço e passar vergonha. Então, eu não faço isso. Para currículo em inglês, eu indico a Bel Freitas. A Bel Freitas é especialista em currículo e entrevista em inglês. E ela é muito boa. Ela é LinkedIn Top Voice. Eu não falei isso, né, gente? Eu sou LinkedIn Top Voice. Quase esqueço de contar isso. Deu um trabalhão para a gente conseguir o selo, depois a gente não conta para ninguém. Então, a Bel Freitas, ela é LinkedIn Top Voice também, e ela é especialista em currículos e entrevistas em inglês, e ela é muito boa nisso. Ela já treinou gente muito grande para fazer palestra em grandes apresentações, ela é muito boa nisso. Então, eu te passo o contato dela, tranquilamente, você pode fazer contato com ela e falar assim, foi a Soraya que me deu o seu contato, sem problema nenhum, ela vai fazer um atendimento melhor. Mas, independente disso, querendo conversar, a gente conversa, eu vou adorar. Tá bom. Tá bom, sou sua fã, viu? Só me chama aqui, porque eu não vou lembrar depois, mas me chama aqui sim. Tá bem, valeu.
E Mas, parabéns aí pela palestra. Obrigada. Eu espero ter atendido, porque vocês escreveram tanto elogio, tanta coisa boa sobre mim. A Júlia abriu, né, me colocando lá no céu e tal, e eu estou aqui pensando assim, Jesus amado, a minha responsabilidade. Mas você tem que estar lá no céu. Expectativa. Gente, que pelo estar amor de no Deus, céu. essas mulheres modestas eu não aguento. É foda sim. Pois é. Soraya, como eu disse várias vezes, o que você fala, eu procuro um pouco para procurar um papel para anotar. Tava eu e a Ana, e eu até coloquei no chat com a Vivi também, gente, que aula. Porque é muito raro você encontrar uma pessoa que fala que vai ensinar sobre currículo, sobre posicionamento de carreira, e entrega de fato conhecimento sobre isso. E você chegou aqui e trouxe tudo isso de forma gratuita, passou para a gente. Então, assim, meninas, aproveitem essa oportunidade. Esse desconto que a Soraya está dando para a gente aqui da Bravas é, assim, indescritível, tá? Eu vou falar para vocês, isso é um negócio que tem gente aí cobrando 2.000, 3.000 reais. Então, assim, é uma oportunidade muito grande de a gente ir lá, valorizar o trabalho da Soraya, contratar o serviço dela e no LinkedIn também ela, do LinkedIn dela prestigiar, porque como ela esqueceu de falar, mas falou agora, é LinkedIn Top Voice, então ela passa muito conteúdo por lá também. Enfim, eu só tenho a agradecer. Queria poder te dar um abraço, eu sei que você tá em Minas, né? Estou em Minas. Eu também tô em Minas, Soraya. A gente tem que fazer... Você está em Belo Horizonte, né? Eu estou em Juiz de Fora. Ó, não tem problema, eu odeio, se você sobe, a gente dá um jeito. Nós vamos tomar um café, vai ser uma delícia, na Caneca da Bravas. Sim. Tomar um café na Caneca da Bravas, vai ser maravilhoso. Então, gente, eu agradeço muito vocês que ficaram aqui, devem estar cansadas, devem estar exaustas. Muito obrigada por terem ficado, muito obrigada pela audiência, por terem trazido suas dúvidas. Eu espero que tenham sido respondidas. O que tiver faltado, manda para mim, que eu podendo responder, eu respondo, tá? E é isso. Foi sensacional. Muito feliz, porque eu estou sempre aprendendo um monte de coisas com vocês ali na comunidade. Tem sempre um monte de coisa chegando que eu não sabia, e eu fico feliz de ser minha vez de poder contar alguma novidade para vocês. Sim, foram mais de 40 bravas presentes aqui com a gente. Eu coloquei seu link várias vezes no chat, vou reforçar de novo. A gente vai passar todos os links, né? A Soraya vai disponibilizar também para vocês aquele link lá do mapa mental, né? Que ela falou. A gente vai mandar também por e-mail para quem se inscreveu formalmente lá no nosso evento. Então, eu agradeço mais uma vez a presença da Soraya aqui, por vir dedicar seu tempo. A gente sabe que fazer isso para falar para outras mulheres é, assim, riquíssimo, de uma potência gigante. Então, a gente fica muito, muito grata por você vir aqui trazer seu tempo e esse conhecimento. E eu espero que não só eu, mas vocês que estão aqui presentes também passem no chat da Soraya como que essas vagas vai dar a terceira guerra, igual a Vi falou. Vai ter gente brigando, querendo sair no tapa virtual lá no grupo. Ó, às 9 não, 8, que eu já joguei minha mensagem. 8, ó, vai menos uma. Então vocês corram, que o negócio já tá começando a pegar. Então, assim, muito obrigada. E eu queria aproveitar só os nossos minutos finais para anunciar uma coisa que foi solta assim, meio de forma vaporizada lá no grupo. A gente já fez alguns eventos presenciais aqui em Belo Horizonte em parceria com outros locais. Mas a gente vai ter o nosso primeiro evento oficial dia 5 de dezembro, que é na próxima sexta-feira. Vai ser o Festival SIGA, que é Ciência, Design e Ancestralidade, fazendo referência ainda ao novembro da consciência negra. Vai acontecer a partir das 18h30 no Orbe Conecta, que fica aqui em Belo Horizonte, em Lagoinha, Belo Horizonte, como eu falei duas vezes. Então, eu deixo a data salva para vocês. O link do evento, detalhes sobre a programação, eu vou mandar lá no espaço da gente.
Vai ser o primeiro evento assim, mais informal, está sendo em parceria com outras comunidades, como a Minas Conecta, o Friends of Figma Belo Horizonte, mas eu prometo para vocês que a gente está organizando um mega evento presencial para 2026 para reunir as bravas, mas aí a gente vai soltar a data antecipadamente, para todo mundo conseguir se organizar, definir aí uma cidade onde que vai acontecer, então vamos com calma que isso vai rolar. E aí eu deixo o convite para vocês entrarem no grupo, né? A gente colocou no chat aqui o link do nosso grupo do WhatsApp e também para votarem, aproveitar a nossa Black Friday que vai ter amanhã e para votarem em mim, Ana e Gabi, que estamos concorrendo ao Prêmio Comunicast de Changemakers 2025, cada um em uma categoria diferente. A gente conta muito com o apoio de vocês, porque não só é uma forma de valorizar a nossa trajetória, mas também trazer visibilidade para Bravas, né? Que é essa iniciativa que a gente toca aqui de forma gratuita e que tem coisa legal, tá? Parceria, enfim, para a gente conseguir manter esse movimento forte, sempre em busca de trazer mais mulheres para a tecnologia e para todo mundo crescer, porque aqui quando uma cresce, a gente puxa a outra e por aí vai. Eu acredito que é isso. Não sei se a Avi quer acrescentar mais alguma coisa, Soraya ou Ana também. Fique à vontade. Isso, por favor. Alguém tirou foto? Se não tirou, a gente pode tirar foto. Vamos tirar, mas não estavam todas, tá, Sô? Eu tô no celular, aí pegou só você e algumas de nós. Se quiser fazer uma foto com todo mundo, agora é a hora. Podemos fazer, porque aí a gente pode usar também para fazer postagem. Gente, é muito importante, é muito legal a gente poder fazer fotos, fazer postagem sobre esses eventos que a gente participa. Vai lá na sua rede social e mostra que você estava num evento, que você estava buscando conhecimento, e aí escreve sobre ele, em vez de pôr só a foto, coloca a foto e fala assim, hoje a gente viu sobre, né, vai acrescentando, oi Brenda, que bom você aqui. Então, vai colocando as coisas ali, escrevendo sobre isso, dizendo o que você aprendeu sobre isso, porque isso é muito mais interessante do que quando você coloca só a foto do seu currículo, do seu certificado, por exemplo. Põe a foto do certificado, fiz o curso X. É muito mais impactante, dá muito mais valor, dá muito mais força, se você, ao invés de fazer só isso, você colocar ali a foto do seu currículo e escrever um texto. Passei um tempo na formação X, aprendi isso, vou mudar isso no meu jeito de trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso sim impacta e mostra que você aprendeu alguma coisa, porque papel aceita tudo, a tela aceita tudo. Então, só colocar ali o certificado, qualquer um pode fazer isso, eu posso inclusive criar um no Canva que nem tem nada a ver e colocar lá, tá valendo. Mas quando você mostra o que você aprendeu e de que maneira isso pode ser aplicado, o valor dessa postagem, a força dessa postagem é completamente diferente. Então, sempre que vocês puderem, tirem a foto, registrem, façam uma postagem sobre isso. Muda muitas coisas, tá? E aí, prontas para foto, todas lindas? Vamos lá. Eu vou tirar o print, mas eu peço que vocês tirem também, porque nunca se sabe, né? Meu computador está esquisito. Vamos lá, quem quiser abrir a câmera ainda, vou dar mais 2, 3 segundinhos. Eu vou fazer o print. Atenção, 3, 2, 1. Bravas! Bravas! Vou já jogar lá no nosso grupo esse que a gente tirou. Se vocês quiserem que eu tire mais um, eu tiro mais um agora. Igual a gente faz, né, quando vai tirar foto, mais um. Só que aqui é a foto virtual. Bora lá, mais uma. 1, 2, 3. Bravas! Bravas! Agora eu fui. Jogando lá no nosso chat geral também. E quem se entrando agora, a gente tá aceitando.
Oi, Vi. Maravilhosas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, meninas. A gente Obrigada pela audiência, gente. Eu vou ficar insuportável por dias. Tá Não, bom, você pode merece. ser, Pode ficar por um sim. ano. Obrigada, Ô, boa gente, noite. chora a parte 2, que essa mulher tem mais Arrasou, conteúdo, Soraya. viu? Sim. Um abraço. É um livro, gente. Obrigada. Obrigada, meninas. Boa noite, bom descanso para Boa noite vocês. para todos. Cheguei no finalzinho, mas tenho certeza que foi maravilhoso. Vou assistir depois. Ah, que bom! Bem-vinda. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite a todos.